Meus queridos irmãos, muito bom dia na gloriosa paz do Senhor. Sinto no meu coração em compartilhar uma palavra que Deus está me dando nesta hora para compartilhar sobre aqueles que estão com o coração doído, dolorido por causa das lutas, dos problemas. O Senhor Jesus Cristo disse que no mundo teríamos aflições. E essa mensagem é exclusivamente para aqueles que estão duvidosos, aflitos e têm pensado em parar. Não pare. A nossa vitória não está apenas no começo nem no meio, mas está no fim. E a palavra de Deus nos aconselha a irmos até o fim, meus queridos irmãos. Quero ler na palavra de Deus no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, sobre o Sermão da Montanha. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos em particular. E ele, abrindo a boca, dizia no seu ensino: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Louvado o nome do Senhor. Queridos, o Senhor Jesus Cristo nos comprou pelo seu precioso sangue. Somos comprados por Ele. Somos propriedade do Senhor Jesus Cristo. Ele não disse que seria fácil. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas é para ter ânimo. Estamos num tempo muito terrível, um tempo mau, e muitos de nós estamos abatidos por causa deste mal que se abateu no mundo. Mas o povo de Deus é convidado pela palavra de Deus a ter fé, a confiar no Senhor. A Bíblia nos diz no livro dos Salmos 125 que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Temos na nossa mão, querido, o livro que é a palavra de Deus, 66 livros, a maior biblioteca. E esse livro nos dá conforto e consolo. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito neste livro sobre a fé daqueles que amam a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, nos diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Livro de Hebreus, nós vemos que homens valentes, valorosos, depositaram no Senhor a fé que tinham, louvado o nome do Senhor. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que não se vê. Esperamos a vitória da nossa luta, esperamos muitas vezes a solução de um problema que tem sido insolúvel, esperamos um toque das mãos do Senhor Jesus Cristo para curar pessoas amadas da nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes Deus nos permite passarmos por lutas, por vales, para assim provar a nossa fé, porque nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, e no momento em que Ele nos comprou, Ele nos deu a fé preciosa que vence o mundo. E a Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a luta vem e passa. Os problemas estão aí para ser solucionados.
As lutas existem para ser vencida. Aqueles que confiaram no Senhor foram vitoriosos. Louvado seja o precioso nome do Senhor. No livro de Hebreus está falando sobre os heróis da fé. Olha o que diz aqui no 2. É por ela que os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Pela fé, ele alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho do seu dom. E por ela, depois de morto, ainda fala. Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradar a Deus. A fé foi plantada em nosso coração para que ela trabalhe em nós, em nossa vida. E a nossa fé trabalha, louvado seja o nome do Senhor. Ela é a ferramenta que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Olha o que nos diz no livro de Romanos, capítulo 8 e o versículo 14. Vamos ver, queridos? Romanos 8 e o versículo 14. Louvado seja Deus. Olha o que diz 8 e 14. Vejamos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Somos guiados agora pelo Espírito de Deus, porque fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Nós somos comprados pelo seu precioso sangue. Vejamos mais, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Somos filhos de Deus, diz aqui o livro de Romanos. E isto é confirmado no livro de João, capítulo 3, perto do Apocalipse. Segundo de João, se não me falha a memória, está falando o seguinte. Vamos ler o que diz? Segundo de João, capítulo 3, perto do livro do Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que nos diz aqui. Não é segundo, não é primeira de João. Vede com grande caridade nos tem concebido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Ainda porque o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. E está muito perto, meus irmãos. Estamos nos tempos finais, estamos na reta final. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O tempo está se acabando. E quanto mais o tempo está se acabando, mais estamos vendo o que está acontecendo neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu e você somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos continuar firmes, de pé, aguardando esta bem-aventurança gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Timóteo, capítulo 3, nós vemos o seguinte sobre as tentações e as aflições que estão neste mundo. Louvado seja Deus. Vamos ver em Timóteo, capítulo 3. Louvado seja Deus. Aleluia. Estamos no meio de um mal terrível, mas cabe a nós nos achegarmos a Deus e pedirmos de Deus misericórdia e força para vencermos essa luta. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver? É 2 de Timóteo, capítulo 3. Olha o que nos diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É exatamente o tempo em que nós estamos.
Louvado seja Deus. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Quando está falando aqui, acredito que não é no mundo, não, é no meio religioso. Haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbo, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, para com os humildes. Nós estamos vendo isso acontecer, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Infelizmente, queridos irmãos, estamos vendo quase que diariamente o que está acontecendo no meio religioso. Cabe a mim e a você, porque nós não somos melhor do que ninguém. A palavra de Deus nos aconselha dizendo: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Os ventos sopram na vida de todos. Cabe a nós termos firmeza em Cristo. Vamos analisar uma coisa, queridos. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele deu a sua própria vida para resgatar seres humanos imprestáveis, perdidos, que estava passo a passo indo ao inferno. E eu e você estávamos no meio, mas por sua graça e por sua misericórdia, ele nos comprou pelo seu precioso sangue. Somos comprados, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Não somos melhor do que ninguém. Cabe a mim e a você estar de pé e vigiando, sendo sóbrio, porque a Bíblia nos aconselha dizendo, ela aconselha aquele que é manso, aquele que é humilde, aquele que é comprado pelo sangue de Jesus. O conselho para mim e para você é este: em todo o tempo, estejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Pelo que eu entendo, temos de ter temor e vigilância para não nos embaraçarmos com as coisas deste mundo, queridos. E uma das coisas que mais tem embaraçado pessoas, em especial uma alta liderança, não é todos, é claro, mas é a fama, a política. Quantos corações que outrora eram humildes, mas agora estão sendo dominados pelo espírito da ostentação. Até líder pagando para matar outro líder. Acreditam nisso? Misericórdia. E quanto mais o tempo passa, pior as coisas nesse sentido vai ficando. Cabe a nós, queridos, estarmos firmes, de pé na presença do Senhor Jesus Cristo, dando a Ele a glória, o louvor, a ação de graça, a nossa adoração, a nossa gratidão, porque eu e você não somos melhor do que ninguém, mas por misericórdia de Deus, nós estamos no mundo tenebroso, mas estamos guardando em nós, dentro de nós, a fé. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo deu exemplo, ele foi perseguido. Muitas perseguições veio na vida do apóstolo Paulo. Teve uma certa ocasião que ele, diante da igreja, diante de uma multidão, ele disse: irmãos, eu tenho por mim que as aflições do tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Dentro da luta, dentro da tribulação, dentro de perseguição, ele tinha palavra de vida e de ânimo para os irmãos. É isso que estou tentando passar. Não sou melhor do que ninguém. Tenho lutas diárias. Muitas vezes passa na cabeça,
vontade de parar, de jogar a toalha, mas a palavra nos aconselha dizendo: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Cabe a mim e a você termos ânimo em um tempo terrível. Temos um precioso amigo em nós, junto a nós, dentro de nós, que é o precioso Espírito Santo. Nos momentos de fraqueza, de dor, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque somos guardados por ele. É um contingente muito grande no mundo todo. E foi ele, foi Deus e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Somos povo de Deus. Somos ovelhas de Deus. Somos noiva de Cristo. E o precioso Espírito Santo está aqui, andando com a noiva, guardando a noiva. Porque a palavra de Deus diz que ele é o penhor da glória que está sobre a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo em todo o mundo passam pelas mesmas lutas, pelas mesmas tentações, pelas mesmas tribulações, mas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. A ele a glória agora e para toda a eternidade, queridos. Esta é a palavra que Deus deu a mim para transmitir a vocês. A minha oração é para que os fracos sejam fortalecidos, os doentes sejam curados, aqueles que estão em cima do muro, que eles tenham uma definição, que eles, aleluia, se decidam e venham para Cristo, porque o tempo está no fim. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente, queridos.